Convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, a partir do verso 45. 1 Samuel 17, a partir do verso 45. Eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de estar aqui. O Senhor tem sido bom, tem sido fiel. Agradeço a nova coordenação. Já é a segunda vez que eu estou aqui. Eu estive na festividade do ano passado, no estudo pela manhã. Então é a segunda vez que vocês me recebem aqui, me acolhem muito bem. E eu sou grata a Deus por isso, pela nova coordenação que me chamou. Deus abençoe. Da outra vez eu vim como noiva. Desta vez eu vim casada. Glória a Deus. E não vim... Vamos devagar. Oh, Jesus. Tenha misericórdia. E como vim da outra vez, não viemos só eu e meu marido. Nós trouxemos duas amigas, Bondade e Misericórdia. Vieram conosco e irão voltar conosco nessa viagem. Os irmãos acharam? Trago saudação também do meu pastor, o pastor Donizete. Irei transmitir a saudação do Senhor a ele também. 1 Samuel 17, os irmãos conhecem bem a passagem. Verso 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Os irmãos podem se sentar, amém? Meus irmãos, vocês conhecem bem essa passagem. 1 Samuel é um livro que nós costumamos usar no culto de jovens, tanto é que foi a leitura oficial dessa noite, 1 Samuel capítulo 3. Os irmãos conhecem muito bem a história de Davi, mas o Senhor estava me lembrando de alguns detalhes a partir dessa história, e creio que relembrará aos irmãos também. A palavra de Deus, ela não se renova, porque ela não fica velha. A palavra de Deus é nova. E Ele sempre tem algo novo a falar conosco, amém? Foi lido nessa noite em 1 Samuel capítulo 3, e falava sobre como Samuel, o profeta, crescia na presença de Deus, diante deles, e foi aceito pelo povo como profeta. Samuel, ele assume, após a morte do sumo sacerdote Eli, e nós conhecemos a história pelo desastre que ali ocorreu. Eli, ele morreu porque estava encostado na cadeira, e não era somente a situação física dele, mas a situação espiritual. Estava gordo, sem visão. Seus filhos faziam o que queriam no meio do templo. E ali a glória de Israel estava longe daquele povo há muito tempo. Mas naquele momento, figurativamente, a representação da arca, que simboliza a presença de Deus, ela foi tirada do meio do povo de Israel por conta do ataque dos filisteus. E quando Eli sabe que a arca foi tirada ali do meio, ele cai para trás, morre naquela situação e declara através da morte de seu neto. E acabou. Foi isso a glória de Deus. Samuel então assume. Ele é profeta no lugar de Eli. E Samuel teve um ministério próspero, teve um ministério frutífero. Nós vamos juntos ler de 1 Samuel capítulo 8 até 1 Samuel 17, para entendermos um pouco da história. Nessa situação específica, em 1 Samuel capítulo 8, o povo está diante de Samuel, questionando o que ele pensa que é a sua liderança. Mas nós vamos entender, ao longo desses capítulos, que quando o povo pede a Deus um rei, clama a Deus por um rei, ele na verdade está querendo se igualar às outras nações. E nós temos em Saul, o rei que assume no lugar do governo de Samuel, o protótipo de um rei que não se importa com a presença de Deus. Nós vemos ao longo da história de Samuel que ele é um rei que é rejeitado por Deus. Pelas suas ações, pelo seu comportamento, Deus o rejeita. O mesmo Deus que escolheu, agora não está mais com ele em seu governo. Saul foi um rei que foi escolhido de acordo com o coração do povo. E ao longo dessa história nós descobrimos que o seu sucessor, Davi, era alguém que representava um homem segundo o coração de Deus. Então, nós temos duas gerações diante de nós. A geração de Saul, uma geração que é segundo o coração do povo e que é rejeitada por Deus. E a geração de Davi, uma geração que agrada ao coração de Deus e que fora escolhido por ele. 1 Samuel 8, Samuel entra em confronto, porque o povo pede um rei. E Samuel pensa, estão rejeitando a minha liderança.
Seus filhos não seguiram o caminho de seu pai. Apesar de Samuel ter lhes ensinado, através do seu exemplo, seus filhos desviam-se. E o povo vê aquilo, vê que Samuel já está velho, está próximo à sua morte. E quem assumiria seriam os filhos de Samuel. Depois de ter-se um pastor tão bom cuidando do povo, é difícil aceitar alguém como os filhos de Samuel, que deturpavam a justiça, o juízo, que se corrompiam. Então eles não queriam alguém como os filhos de Samuel. Mas quando o Senhor fala com Samuel, ele diz: Samuel, o povo te pede um rei, não é só porque te rejeitou. Não é só porque teus filhos não seguem os teus caminhos. Mas desde que eu os tirei do Egito, esse povo tem me rejeitado. E eu imagino o coração de Deus diante deste povo, que é o povo dele. Um Deus que os tirou com mão forte do Egito, que operou sinais, prodígios, milagres, maravilhas. E o povo continuava rejeitando o governo de Deus. Deus não queria colocar um rei sobre Israel, não porque ele rejeitava a ideia de monarquia. Afinal de contas, desde o começo da Bíblia, ele já disse que teria um rei para reinar sobre o seu povo. Um rei que viria da descendência de Judá. Um rei que viria a se revelar futuramente como o Senhor Jesus. Que viria da descendência de Davi. O Senhor já tinha planos para a monarquia. Mas o povo queria um rei para que fosse iguais às outras nações. O povo queria um rei porque não aceitava que o Senhor fosse o seu rei. Então Samuel, ali contristado, vai reclamar com o Senhor que o povo pede um rei. E ele diz: Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Então Samuel aceita a proposta do povo e vai falar diante dele: se vocês forem ter um rei, saibam que não será tão fácil, porque uma monarquia é um grande sistema. Um rei mora em palácio, um rei tem governo, tem exército. E se ele vai precisar de um exército, ele vai tirar os soldados do teu exército do meio dos filhos de vocês. Um rei terá um grande castelo. E esse castelo precisa de pessoas para limpar, para cozinhar, para assistir diante do rei. Os filhos, as filhas de vocês não vão mais estar com vocês, vão ter que servir a esse rei. Samuel vai explicando isso ao povo, diz: não só isso, mas agora esse rei vai precisar que vocês paguem impostos para manter o padrão de vida da monarquia e para sustentar o governo. Mas não somente isso, o povo vai aceitando e diz: não, Samuel, nós não temos problemas com isso, nós queremos da mesma forma. E por fim Samuel disse: saibam que quando vocês escolherem outro rei para reinar sobre vocês, o Senhor não será mais o rei de vocês. Se vocês escolherem um rei humano, o rei celeste se afastará e não os responderá. E é nesse momento que o povo diz: nós não nos importamos, nós queremos um rei. Em 1 Samuel, então, a ordem que o Senhor tem de Samuel é que ele separe um rei para o povo. E como eu disse, era o rei separado é Saul, e é um rei segundo o coração do povo. De fato, é o Senhor quem o escolhe. E o Senhor dá uma chance a Saul. Saul é dito na palavra de Deus, 1 Samuel, versos 2 diz: não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então ele era um homem muito bonito, ele era um homem muito alto. E o povo olhava para aquele padrão e dizia: esse sim é o rei que nós merecemos. Nesse momento que Samuel encontra com Saul, ele vai ungí-lo. E nessa situação, Saul ele é convocado a procurar as jumentas de seu pai Quis, que haviam se perdido. É nessa situação que ele, procurando pelas jumentas, ele acaba se encontrando com Samuel. O primeiro detalhe que eu acho interessante, a primeira diferença que eu noto aqui é que Saul, ele passa a noite procurando, ele passa muito tempo procurando, e ele diz: o que são as jumentas do meu pai? Antes eu do que as jumentas. Talvez meu pai fique preocupado, então é melhor eu cuidar de mim mesmo e deixar as jumentas para lá. Enquanto Saul não se preocupava com as jumentas que seu pai havia pedido para ele cuidar lá na frente, nós vamos ver um menino que é acusado inclusive pelo próprio irmão de ter apenas poucas ovelhas. Davi, no momento que sai do seu pasto, sai do arraial, ele deixa alguém para cuidar das ovelhas de seu pai. Enquanto Saul não ligava para o que o pai tinha pedido, tinha confiado a ele para fazê-lo, Davi lá na frente, podia ser ovelha, podiam até ser poucas, mas Davi disse: meu pai me confiou, e as poucas ovelhas de meu pai eu irei cuidar. Em 1 Samuel ele é ungido, e ele é ungido ali com azeite. E é interessante porque a unção de Samuel é uma unção apenas com azeite. E posteriormente, nós vamos ficar fazendo esse paralelo entre Saul e Davi.
Davi é ungido e é ungido através de um chifre com azeite, mostrando que o poder que seria colocado sobre Davi seria superior ao poder que foi derramado sobre a cabeça de Saul. Quando em 1 Samuel 10, ele vence ali algumas batalhas, mostrando que fora escolhido por Deus para dirigir o povo, para guiar o povo nas guerras, para vencer os filisteus, e perguntam: onde está então o rei que foi separado por Samuel? E Saul se esconde entre as bagagens. O povo procura por Saul e não o encontra. E nós vemos aí a característica de um homem que estava se escondendo. E talvez não era por insegurança, por humildade, mas o medo que ele possuiu mostrava ali. Nós vemos ao longo da história de Saul que aquele medo que tomou conta dele mostrava que na verdade ele podia até ser alto, podia até ser forte, bonito, ter posses, ter autoridade, ter sido escolhido como rei, mas ele tinha um coração covarde. Então em 1 Samuel 10 isso é revelado quando Samuel chama Saul para assumir na frente do povo, e ali ele se esconde no meio das bagagens. Mas como ele for escolhido como rei, Deus muda o coração de Saul, e naquele momento ele é tomado pelo Espírito do Senhor, porque para vencer as guerras do povo de Israel só era possível com a mão do Senhor sobre ele. Ele precisava do Espírito de Deus para vencer aquelas guerras. O Espírito do Senhor então toma Saul, e ele é aprovado pelo povo justamente pelo fato de ser capaz de lutar e de vencer contra os filisteus. Enquanto o Senhor estava com ele, a força dele era tão grande que o Espírito se apoderava, e quando a ira dele se acendia, ele era capaz de lutar e de vencer, porque enquanto isso, o Senhor ainda estava com ele. E nós só conseguimos vencer as guerras quando o Espírito do Senhor está sobre nós. Em 1 Samuel capítulo 12, Samuel então vai se afastar e prepara um discurso. Eu imagino o coração de Samuel muito sentido, porque ele, diante do povo, ele chega e diz: já estou velho, irei me afastar e me ausentar. Tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eu quero que vocês me digam a quem eu defraudei, a quem eu tratei mal, a quem eu fiz algo mal, e eu não acharei quem possa falar algo de mal ao meu respeito. Samuel foi íntegro diante do Senhor e falou no final do seu discurso: não, o rei, quando ele estava agora colocando Saul como rei, ele diz: o Senhor é vosso rei, mas agora o Senhor deixou de ser o vosso rei. E o povo olha dentro daquela situação e diz para Samuel: nós reconhecemos que nós pecamos contra o Senhor, porque deixamos que ele fosse nosso rei para escolher outro rei humano sobre nós. Então o povo se arrepende, porque sabe que aquilo era um pecado por ter abandonado Deus vivo. Quem acompanha diz amém? Até aqui tudo bem? Amém. Isso até agora estamos em 1 Samuel 12. É o panorama que nós temos. Em 1 Samuel 14, o povo estava angustiado por conta do medo que tinha dos filisteus. O Senhor deu uma ordem a Saul através de Samuel, dizendo: espera 7 dias, porque dentro de 7 dias eu chegarei. E no 7º dia, faltava pouquinho tempo, irmãos. Era dentro de poucas horas, e o Senhor teria confirmado o reinado de Saul naquele momento. Chega no 7º dia, Saul fica angustiado, porque o povo estava dispersando a sua atenção. E aí corre um perigo para coordenadores, para líderes, para pastores. Por conta da dispersão da atenção do povo, Saul tenta com os próprios meios prender o povo na presença de Deus. E na presença de Deus nós só prendemos o povo com a direção de Deus. Não é possível prender o povo de outra forma. O povo começa a se dispersar, e agora Saul quer fazer da própria forma e desobedecer ao Senhor. Ele então vai e, sem autorização do sacerdote, sem autorização do Senhor, oferece holocaustos, porque ele estava com medo de perder a atenção do povo, porque ele estava com medo de perder a popularidade. Quando Samuel chega, a palavra de Deus diz que bastou ele oferecer o holocausto. Samuel chegou. Ele precisava ter esperado apenas algumas poucas horas. E o Senhor disse: porque não fostes capaz de obedecer, porque você não foi capaz de esperar, o Senhor teria confirmado o seu reino para sempre. A sua posteridade teria continuado. Mas porque você não foi capaz de obedecer, o Senhor já tem te substituído. O teu reino não subsistirá. E eu aprendo com o Senhor, tanto na sua palavra, quanto através da experiência, que a obediência ao Senhor, ela só pode ser imediata e inteira. Repita comigo: a obediência é imediata e inteira.
Saul, ele por poucas horas, ele desobedece ao Senhor. Quando o Senhor exige de nós uma resposta a Ele de obediência, primeiro, não pode demorar. Porque se nós demoramos a obedecer, é desobediência. Nós vemos nisso o exemplo do profeta Jonas. No fim das contas, ele foi e cumpriu o que o Senhor lhe pediu. Ele foi na direção de Nínive. Mas a obediência não foi imediata. Demorou. E se não foi imediata, é desobediência. E ela também precisa ser inteira. Nós não escolhemos a parte que nos cabe obedecer. Se o Senhor mandou, obedeça com pressa e obedeça tudo aquilo que Ele falou. Saul não esperou o tempo que precisava e ele perdeu todo um reinado porque não foi capaz de esperar mais algumas horas. Do outro lado, nós vemos um menino que foi ungido como rei e precisou esperar 13 anos para assumir a sua posição de rei. E permaneceu nesses 13 anos obediente ao Senhor. Não sei quanto tempo você tem esperado. Não sei quais as promessas que o Senhor te fez. Mas eu quero te dizer que eu estou aqui hoje. Estou ministrando nesta igreja. Estou aqui casada. Estou vivendo coisas fantásticas que eu nunca imaginei viver na cidade onde eu estou. Porque um dia eu decidi obedecer. Porque um dia o Senhor me disse: faz as tuas malas, eu vou lhe levar para outra cidade. Lá você não sabe o que vai acontecer, o que vai fazer. Fazem 4 anos agora que o Senhor disse: não olha para trás, larga tudo. Eu sempre que tenho oportunidade eu conto isso. Eu tinha um bom emprego, eu tinha um relacionamento ok, eu tinha uma certa posição dentro da igreja que eu estava. O Senhor disse: larga tudo e me obedece. E não pode hesitar. A obediência precisa ser imediata e inteira. E hoje eu desfruto de muitas bênçãos, porque naquela época eu dei uma resposta de obediência ao Senhor. Ele perdeu todo um reino porque ele não foi capaz de obedecer. E agora a palavra fala: porém não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E eu quero que os irmãos me acompanhem agora, mais ou menos. Vamos fazer uns cálculos. Davi começa a reinar com 30 anos de idade sobre todo Israel. Mas ele antes disso reinou 7 anos e meio em Hebron. Então 30 menos 7 dá? 30 menos 7 dá? Amém. Então ele tem, vamos lá, zeramos, 23 anos. 23 anos ele é rei sobre Hebron. Mas ele tinha aproximadamente 17 anos quando foi ungido por Samuel. Então, menos 6 anos disso, né? De 23 menos 6, 17 anos. Quando Davi tinha 17 anos, Saul estava no ano 34 do seu reinado. Na metade disso, vamos zerar. Se Saul estava 34 anos do seu reinado, Davi tinha 17. 34 menos 17 dá 17. Isso foi antes de Davi nascer. Saul tinha 17 anos de reinado. No segundo ano do seu reinado, o Senhor disse: eu te rejeitei e já separei para mim outro que irá te substituir. Estávamos com 17 anos de reinado de Saul. Menos 2 dá? Menos 2 dá? Responda com força. Menos 2 dá? Faltavam 15 anos para Davi nascer. E o Senhor disse: eu já separei outro para substituir. Davi não era ainda nenhum plano. Davi não era ainda nenhum projeto de seus pais. Sequer sabia da existência de Davi, mas o Senhor já tinha dito: eu já separei outro. E este homem é segundo o meu coração. A gente consegue entender melhor, a partir disso, o que Davi escreveu no Salmo 139. Quando ele fala: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. Ó Senhor, eis que o Senhor tudo o conheces. Tu me cercas em volta e puseste a tua mão sobre mim. Tal ciência para mim é maravilhosa, é tão alta que eu não posso alcançar. Ele pergunta: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás. Se fizer no Hades a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomas as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo, as trevas me encobrirão, então a noite estará ao redor de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Existem pessoas que chegaram aqui nessa noite pensando, talvez ouviram a sua vida inteira: fruto de uma adoção,
fruto de uma gravidez que não foi planejada. Às vezes a família até planejou, mas dentro do contexto familiar caótico, passou a vida ouvindo: você é um erro, você não deveria ter nascido, você não presta para nada, você não vai dar em nada, você não vai sair do lugar. Existem pessoas que chegaram aqui, que passaram a sua vida ouvindo sobre si palavras de maldição. Mas olha o que o salmista escreve: pois possuístes o meu interior, o Senhor me entreteceu. O Senhor costurou cada célula do meu corpo no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. 15 anos antes de Davi nascer, o Senhor já tinha dito: no meu livro eu escrevi todos os teus dias, já fiz um plano para a tua vida, já tenho um chamado para você cumprir. Sua vida não é um acaso, porque no meu livro já estava escrito, já estava determinado. Eu te vi, eu te formei, com as minhas próprias mãos eu te entreteci no ventre da tua mãe. O Senhor ali rejeita Saul e diz: não se preocupe, povo, porque eu já separei para mim um rei segundo o meu coração. Em 1 Samuel versículo 14, após o Senhor rejeitar a Saul, durante uma guerra o povo estava em situação caótica, estava em desespero, e Saul resolveu então buscar a arca. A palavra de Deus diz também no final desse capítulo, 1 Samuel 14, que o governo de Saul não teve paz, porque todos os seus dias tiveram guerra. Saul é o protótipo de um governo, de uma liderança, de uma geração que despreza a presença de Deus. Os 40 anos do governo de Saul foram desprezando a presença de Deus, mas agora na hora da guerra, ele busca a arca. Agora na hora da guerra, ele busca a presença de Deus. E o que nós entendemos a partir disso é que a presença de Deus, a igreja, a sua casa, a sua arca, o Senhor não é amuleto para vencer guerra. E há pessoas que tratam a arca como amuleto. Estou perdendo a guerra, busca a arca para ver se assim a gente ganha. Despreza a presença de Deus todo o resto do seu reinado. Passou 40 anos desprezando a presença de Deus, mas na hora da guerra busca a arca. Porém a arca, a presença, não é amuleto. Saul não teve paz, porque quem não prioriza a presença não tem paz. Ele viveu em guerra todos os seus dias, porque não priorizou a presença do Senhor. Em 1 Samuel 15, nós vemos que durante uma guerra o Senhor ordenou que ele destruísse tudo que encontrasse, tudo que visse pelo caminho dos amalequitas. E Saul mais uma vez desobedece. Ele poupa o rei de Agag e poupa o melhor do gado, das ovelhas, o cordeiro e o melhor de tudo que havia. E ele ainda usa como desculpa: eu poupei essas coisas porque eu queria oferecer como sacrifício ao Senhor. Mas a ordem do Senhor foi: destrua tudo. E mais uma vez eu reforço: a obediência, ela precisa ser inteira e imediata. Inteira e imediata. Ele guardou para si o melhor de tudo aquilo, usando a desculpa de que era para oferecer ao Senhor. E aqui nós vemos mais um momento onde Deus faz uma diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Há coisas na nossa vida que nós vamos deixando à medida que servimos a Deus. Nós vamos deixando talvez alguns dos vícios que nós temos, algumas posturas, alguns relacionamentos. E esse é o momento que Deus faz a lixa grossa, né? Ele tira aquilo que é mais aparente, aquilo que é mais visível, aquilo que não lhe agrada. Mas aos poucos o Senhor precisa passar em nós a lixa mais fina. Ele vai podando e vai aperfeiçoando. E há renúncias que o Senhor nos exige, que não são mais as do início da nossa caminhada. São renúncias diferentes agora. São coisas até boas, lícitas, permitidas, mas que o Senhor quer testar a nossa obediência a Ele e quer saber se nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que é melhor. Saul tinha diante de si o melhor das ovelhas, do gado, o melhor de tudo que havia. E quando ele viu aquilo, ele tinha um grande reino, ele não precisava daquilo, mas ele não foi capaz de abrir mão pelo Senhor. E o Senhor, como eu disse, Ele vai testando nossas renúncias, vendo o que somos capazes de deixar ao longo do caminho, para nós nos aprofundarmos ainda mais nele. E às vezes, como eu disse, são coisas sutis, são lícitas, permitidas,
Mas o Senhor vai tirando de nós. Às vezes são algumas amizades, às vezes são alguns velhos hábitos. O Senhor testa a nossa obediência, como fez como Abraão. Ele não queria matar Isaac, mas ele queria ver se Abraão era capaz de obedecer ao seu pedido para sacrificar Isaac. Então o Senhor coloca de nós oportunidades como a de Saul, que são até as melhores, mas ele quer saber, você é capaz de recusar as melhores oportunidades para me obedecer? Há pessoas que oram pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero, me dar. E é ótimo pedir ao nosso Pai, né? A Ele mesmo que nós temos que apresentar. Isso me lembra da situação onde Jesus estava orando ao Pai e apresentando seu pedido. Senhor, passa de mim este cálice. Contudo, esse contudo na oração de Jesus é o que muda o coração dele em relação ao nosso muitas vezes. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Você é capaz de orar, Senhor, esse é meu pedido, mas faz a tua vontade? Existem pedidos que nós fazemos a Deus e às vezes nós estamos há tanto tempo pedindo, implorando e não entendemos que não é da vontade do Senhor cumprir aquilo. Ele está esperando que nós, diante dessas oportunidades, possamos abrir mão, colocar nas mãos deles e dizer, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. E Saul tinha diante de si o melhor, e ele não foi capaz de abrir mão do melhor para obedecer a Deus. E mais uma vez, o Senhor, quando Samuel chega ali, ele diz, eu ouço o balido das ovelhas, eu ouço o mugido das vacas. Existe algo escondido que Deus não se agrada. Samuel, quando ouve isso, ele chega diante de Saul para questioná-lo, para confrontá-lo, e diz, será que Deus tem tanto prazer em sacrifícios? Melhor é obedecer-lhe do que? Melhor é obedecer do que? Mais uma vez nessa noite eu reforço, obedeça ao Senhor. Ele tem bênçãos aguardando aquele que decide obedecer, mesmo aquele que diante das melhores oportunidades recusa para obedecer ao Senhor. O Senhor diz então ali que foi rasgado o reino dele, da mesma forma que ele rasgou a roupa de Samuel. O reino dele ali tinha sido rasgado. E Samuel, por pena de Saul, demora a ungir um novo rei. Talvez porque Samuel estivesse projetando da mesma forma que ele se sentiu, a rejeição que ele sentiu em relação a Saul. E o Senhor questiona-o, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ele ordena que ele pegue a unção com um chifre de azeite e vá até a casa de Jessé e diz, ungir-me-ás quem eu me disser. Ele chega diante de Eliabe e vê um homem bonito e alto. Ele pensa, é esse o rei. Mas Samuel estava olhando da mesma forma que ele olhou para Saul, sob padrões mundanos. Se Deus quisesse um rei bonito e alto, ele tinha Saul. Mas ele não queria saber da aparência, ele queria alguém que lhe agradasse. E ele disse, Samuel, você está olhando para o exterior, mas você irá ungir um rei para mim conforme o meu coração. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ele vê então os filhos de Saul, os 7 filhos que ele tinha ali passando diante da sua frente. E Jessé nem considerou Davi como possível rei, porque Jessé era o menor da casa, não tinha sequer idade para ser ungido rei. Ele não tinha nem idade para entrar no exército, ele ainda era muito novo. Samuel então pergunta, acabaram-se os mancebos, acabaram seus filhos? E ele diz, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele chegue aqui. Nessa situação nós vemos Deus rejeitando um rei que era bonito, um rei que era alto, para escolher um menino, um menor da casa. Mas o que é que aquele menino estava fazendo? Ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. Davi estava sendo fiel no campo que lhe foi confiado. E o coração de Davi é mostrado a partir daquele momento, porque quando nós lemos os livros de Salmos, nós vemos que Davi não ficava no campo simplesmente cuidando das ovelhas ou jogando, mas ali ele adorava a Deus. E no campo ele aprendeu a tocar harpa, a harpa que foi usada para expulsar os demônios de Saul. No campo ele compôs canções de adoração a Deus. No campo ele aprendeu a cuidar de ovelhas, e as ovelhas que ele cuidava naquele momento eram preparatório para ele cuidar do exército de Israel no futuro. No campo nós vemos que ele aprendeu a usar a sua funda. E ali ele usando contra o urso, contra o leão, ele foi preparado para derrotar Golias, foi preparado para derrotar exércitos, foi preparado para estar à frente de Israel. E há quem fique no campo, fique desesperado, porque não tem o que fazer no campo. O campo não tem muitos atrativos, não é mesmo? E o que você tem feito quando você está no campo, aguardando?
O Senhor tem preparado Davis. O Senhor tem levantado Davis no campo, que enquanto estão lá, cuidando das coisas do Pai em oculto, um dia serão levantados para cuidar das coisas do Pai em público. E Davi não tinha como fugir do seu chamado, porque o cheiro de ovelha é muito forte. Onde Davi ia, ele tinha cheiro de ovelha. Ele foi ali separado para cuidar das ovelhas do Pai, porque ele era obediente ao Pai. O Pai o separou, não o Pai da terra, o Pai celeste, o separou para cuidar do seu povo. Ainda falta o menor, e o menor é fácil de esquecer, né? Mas aqui nós vemos mais uma vez o contraste. Uma geração que talvez seja até alta, seja talvez até grande. A gente vê a aparência e se engana. E essa geração o Senhor tem rejeitado. E o Senhor diz, do campo, do menor, desses jovens, desses adolescentes, eu levantarei homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que irão ocupar lugares de Saúl que foram rejeitados por Deus. É do meio dos menores da casa, daqueles que são esquecidos até mesmo por seu pai, que eu levantarei uma geração que me adora, que me obedece, que me agrada, que não está buscando usar Deus por conta de uma coroa, por conta do trono, mas que quer ser usado por Deus, ainda que precise abrir mão da coroa e do trono. Saúl queria poder usar o trono, a coroa, sem precisar da presença de Deus. Davi disse, me tire a coroa, me tire o trono, mas me devolve de volta a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, um coração novo. Me dá um coração quebrantado. Não me afaste da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Se for preciso me tirar a coroa, me tire, mas não me tire a tua presença. E o Senhor levantará, ele está dizendo. Mais à frente nós vimos Mical, filha de Saúl, casada com Davi, zombar de Davi porque ele está gozando da presença de Deus. E ali Davi lhe dá uma resposta. Ele diz, você está me desprezando pela forma como eu bailo, como eu danço na presença de Deus, mas foi esse o motivo que Deus me escolheu como rei e rejeitou a tu e a casa de teu pai. A partir daquele dia Mical ficou estéril. E o Senhor está dizendo, eu estou esterilizando ventres que geram Saúl, que gera descendência de Saúl, e eu estou dando geração, descendência a Davi, geração que irá me obedecer, que irá seguir a minha palavra e que irá priorizar a minha presença. O Espírito do Senhor se retirou de Saúl e se apossou de Davi. E no capítulo seguinte, 1 Samuel 17, apareceu um homem chamado Golias, um gigante. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso dá aproximadamente 3 metros, 2,90 metros. Mas a palavra diz no começo que Saúl era o mais alto do meio do povo e passava de todos da altura dos ombros. Ou seja, se pegasse a média dos homens, ele era maior que todos, porque todos batiam na altura do seu ombro. Supondo que a altura média de um homem seja 1,70, do ombro para a cabeça dá uns 30 centímetros. Ou seja, Saúl tinha mais de 2 metros de altura. O homem mais adequado para derrotar Golias era o rei. Mas apesar de sua altura, apesar de sua grandeza, Saúl tinha um coração covarde. Golias tinha 3 metros, a diferença era de 1 metro. Para Saúl não seria nada. Saúl era um grande guerreiro, mas ali Golias passou 40 dias atormentando os exércitos de Israel. E um menino, tinha nem tamanho, era ruivo, pequeno, não conseguia usar uma espada, colocou a armadura de Saúl sobre si. Ele disse, quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele não quis nem saber o tamanho do homem, que nem saber quem é esse incircunciso filisteu. Se está afrontando meu Deus, para mim é comparado a um cão. Eu quero saber qual a recompensa, porque eu vou defender o meu Deus. E ele busca uma geração que esteja disposta a defender o nome do Senhor, mesmo em frente a Golias, mesmo em frente a autoridades, mesmo em frente a professores que às vezes nos questionam a razão da nossa fé. Ele busca uma geração que olha para Golias e só vê a afronta e diz, o nome do Senhor não permanecerá sendo afrontado, Israel não permanecerá sendo perseguida, porque eu vou adiante dele. Me diga, Saúl, qual a recompensa? Saúl então diz, tome minha armadura. E Davi era pequeno, irmãos. A armadura de Saúl era muito grande. Ele coloca sobre si aquela armadura, fica todo já ajeitado. E a armadura que Deus separou para Saúl é de Saúl. A armadura que Deus deu a Davi é de Davi. Qual era a armadura dele? É uma funda. Só pensa, o que é que vai fazer com a funda? Todo aquele equipamento, a espada. Mas é muito melhor um homem de coração quebrantado usando uma funda do que a armadura de um homem covarde. A armadura de Saúl não cabia em Davi. Não era por conta da grandeza de Saúl, era por conta da grandeza de Davi.
Então aquela armadura ficou desajeitada e Davi disse: eu não vou usar uma armadura que não é minha. A ferramenta que eu vou usar é a que Deus me deu. Ele vai até o ribeiro, pega 5 seixos. Quantos seixos? E eu já ouvi dizer, alguns pregadores falarem. Já vi alguns pregadores falarem que por conta da humildade de Davi, ele pegou 5 seixos porque ele estava dando ali a oportunidade. Talvez para ele errar, mas eu vou te dizer, Davi treinou muito tempo no campo, ele não errava. Ele sabia usar uma funda. Ele pegou 5 seixos e eu descubro na palavra, em 2 Samuel capítulo 20, salvo engano, 1 Crônicas capítulo 21, versos do 4 ao 8, eu descubro que Golias tinha 4 irmãos. Aquele menino pequeno, não era nem guerreiro, era pastor de ovelhas. Ele disse: eu vou pegar a pedra de Davi e se for necessário eu vou matar os outros 4 que estão com ele, porque se afrontou o meu Deus, eu irei, e eu sei que o Senhor não vai derrubá-lo pelo poder da minha pedra, não vai ser pela lança, não vai ser pela espada, mas vai ser pelo nome do Senhor. A pedra, a funda será só um instrumento, mas eu vou derrubá-los porque eu vou no nome do Senhor. Ele foi com a pedra de Golias e com a dos 4 que viessem para afrontar, se fosse o caso. Davi ali então, ele joga a pedra contra Golias e a palavra fala que a pedra encrava ali na testa. Ele rapidamente, porque não se brinca com o inimigo, corta ali a cabeça. A prova que foi o Senhor quem permitiu aquela vitória é que se você leva um baque na testa, você cai para trás. Golias caiu para frente. É o Senhor mostrando: quem derrubou foi eu. A pedra foi só uma ferramenta. Ele corta ali a cabeça e a pedra encravada aqui na testa, ele pega aquela cabeça e leva como troféu de guerra. E o que o Senhor me falou foi: Deus nunca te permitirá sair da guerra com menos do que você entrou. Ele entrou com quantas pedras? Ele saiu com quantas pedras? As 4 que ele tinha no bolso e a que estava na cabeça de Golias. O Senhor não lhe permitirá sair de uma guerra com menos. Se Ele tirar, Ele tirará de você o orgulho, a soberba, a vaidade, os caprichos, o temperamento. Ele vai podando, Ele sabe como mudar. Mas Ele não tira para deixar vazio, Ele acrescenta. Ele acrescenta amor, bondade, longanimidade, misericórdia, paz, benignidade. Davi não saiu daquela guerra com menos do que ele entrou. Ele saiu com 5 pedras, ele voltou com as 4 pedras no bolso e a quinta na cabeça do gigante. O Senhor encravou-lhe para que ele saísse com a vitória ali nas mãos. Depois disso, passam-se 13 anos. Os irmãos me aguentam mais um pouco? Depois disso, passam-se 13 anos para que Davi assuma o governo. Enquanto Saul passou 40 anos sem se preocupar com a presença de Deus, Davi disse: a partir de agora eu reino. Eu estou começando a reinar hoje. Eu só reino se a presença de Deus estiver comigo. Tragam de volta a arca do Senhor, a arca da aliança, porque não é possível reinar sem a presença de Deus. Davi lá na frente, ele peca. Ele era um homem completo. Ele foi pastor, foi rei, foi guerreiro. Ele também foi assassino, foi adúltero. Mentiu sobre aquela situação. Então Davi foi um homem complicado. Então Davi foi um homem que cometeu não só pecados e erros, como cometeu um crime. Ele matou alguém, ele adulterou. Mas nós entendemos porque o Senhor o escolheu ali. Porque ele disse: eu me recuso a reinar sem a presença de Deus. Se eu vou reinar, traga de novo a arca. A arca estava esquecida há mais de 20 anos na casa de Abinadab. Mas ali eles aprenderam, parece que, o culto com os filisteus. Os filisteus carregaram a arca em carros de boi. Davi, que conhecia das leis, dos preceitos, sabia que a arca tinha que ser carregada nas costas, porque a arca eu não guio, a arca eu carrego. A presença de Deus eu não levo para onde eu quero, eu preciso colocar nas costas. E é o peso da glória que me diz onde eu ando, que me diz para onde eu vou. Ele queria levar a arca em carros de bois, mas não é possível guiar a presença. A gente não diz a presença o que faz. É ela quem sobre o peso nas costas e para onde a gente vai. E a arca é quem guia. Então eles tentaram levar a arca de forma errada. Passou 20 anos na casa de Abinadab, tentaram pegar com os carros de boi. Mas ali no meio do caminho, o Senhor mostrando que não estava se agradando. Quando a arca tomba, ele fere Uzá. E há quem diga: o Senhor foi muito duro. Por que matou Uzá naquele momento? Só porque ele tentou segurar a arca. Mas Uzá não foi morto por segurar a arca. Ele foi morto por conta de 20 anos de negligência. A arca passou mais de 20 anos na sua casa, sendo negligenciada, esquecida, deixada de lado. Ali foi só o ápice.
Ele colocou a arca em carros de boi e segurou. E o Senhor lhe executou justiça. Não porque Deus era muito duro, porque ele segurou a arca. Não, mas porque passou 20 anos em sua casa e a arca não tinha manifestado o seu poder, porque a sua presença fora desprezada. Então, Davi, surpreso com aquela situação, a arca para na casa de Obed-edom. E quem era Obed-edom? Obed-edom era de Gate. Edom vem da descendência de Esaú. Ele era inclusive do povo de Golias. Não era sequer levita. Enquanto Abinadab era levita, sabia da lei, sabia de como a arca deveria ser guardada, adorada, Obed-edom sequer era levita. Mas a palavra de Deus diz que a arca passou 3 vezes na sua casa. E a casa de Obed-edom foi abençoada, porque eles sabiam como guardar, como cuidar, como preservar a presença de Deus. Quando Davi então tira a arca da casa de Obed-edom, ele diz: eu não vou mais fazer da mesma forma. Eu já errei uma vez, eu não irei errar a segunda. Ele dava 6 passos e ali sacrificava, mostrando ao Senhor a reverência que tinha pela arca, pela presença. E Davi saltava, bailava. Tanto é que, como eu falei anteriormente aos irmãos, Mical viu da janela aquela postura e disse: isso é lá postura de rei. Por quê? Porque Davi tinha tirado suas roupas, seus trajes reais, tinha se colocado um éfode de linho semelhante ao dos sacerdotes e estava bailando. Mical questionou a postura de Davi, porque ela disse: rei não se comporta dessa forma. E chamou inclusive Davi de vadio. Disse: isso é forma de você se portar como um vadio. Mas Davi entendeu que diante do rei dos reis, o cargo dele não significava nada. Diante do rei dos reis, ele não era rei. Ele disse: a presença de Deus está entrando. Talvez você não entenda o que estou sentindo, mas a glória de Deus está voltando para Israel. Aqui é o momento que a gente divide as águas. Eu pego minha coroa e diante do rei dos reis eu coloco ela no chão. Eu rasgo minhas roupas, rasgo meu título, meu cargo, minha posição, a minha inteligência, o meu dinheiro, o meu poder. Diante do rei da glória, do Criador do universo, não significa nada. Então assim, na presença de Deus eu danço, eu pulo, eu salto, eu glorifico. E há quem despreze Davi por isso. Mas Mical ficou estéril por desprezar Davi, enquanto Davi teve uma longa e próspera descendência. Existe Mical ficando estéril porque não glorifica nem deixa glorificar. Ainda diz: é porque eu sou maduro, irmão. Tá tão maduro que tá quase caindo do pé. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Existe Mical dizendo: é porque eu não sou mais menino. Isso é coisa de menino. Tá tão seca que não consegue sentir mais a presença de Deus. Tá tão crua que não entende quando vê. Se Davi é menino, deixa o menino dançar, bailar, se alegrar na presença do Senhor. Mas sinta a presença junto. Não despreze, não olhe com outros olhos, porque você não entende a alegria que Davi estava sentindo. Eu lembro daquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus e chegou ali com um vaso de alabastro e ela chorava. E chorava tanto que usava os próprios cabelos para limpar os pés. E a quem dizia: para que esse desperdício? Que tipo de adoração extravagante é essa? Precisa disso? Ainda finge que se importava com os pobres. Pegava esse vaso de alabastro e vendia. Distribuía esse dinheiro aos pobres. Jesus, deixa ela adorar. Você não entende qual foi o preço desse vaso. Você não entende o que esse vaso custou a ela. Esse vaso é caro, mas é fruto de uma vida difícil, de uma vida sofrida, de uma vida de lágrimas. Esse vaso representa a vida dessa mulher. E quem foi muito perdoado, muito ama. Só adora como aquela mulher. Só adora como Davi. Quem sabe o preço do perdão com quem foi alcançado. Davi adorava, saltava, bailava, porque ele sabia: eu não mereço essa glória, mas a glória do Senhor vem voltando a Israel. Ela vem entrando e no meu governo ela está no meio de nós. Davi priorizou a presença. Mais à frente nós vemos o governo de Davi sendo marcado por muitos milagres, por muitas vitórias. Mas Davi, como homem, como falho, ele peca. E ali ele adultera, ele mata o marido da mulher com quem ele adulterou. Passa-se mais de 1 ano e ele sequer se importa. Parece não lembrar do pecado que ele acometeu. E aqui nós entendemos, apesar dos pecados, porque Deus escolheu Davi, mas não escolheu Saul. Os irmãos conhecem Salmo 51. Mais de 1 ano depois, Natan chega diante dele e apresenta-lhe seu pecado e diz: esse homem que cometeu isso és tu, Davi. Davi, no momento que percebe, que reconhece seu pecado, ele rasga suas vestes,
ele se coloca diante da presença de Deus e diz: Senhor, não foi contra o outro, foi contra ti e contra os céus que eu pequei. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ele mostra qual é a verdadeira importância para ele. Se o Senhor quiser tirar de mim um reino, fazer comigo justiça, que eu caia nas tuas mãos, que eu receba a minha devida recompensa por aquilo que eu fiz, o meu castigo, que o Senhor me cobre 4 vezes mais, eu não me importo, mas dá-me de volta a tua presença. Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Eu te peço, ó Deus, cria em mim um novo coração. Me dá, Senhor, um espírito quebrantado, porque eu sei que não são sacrifícios que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada de um coração quebrantado. Existe a geração de Saul, uma geração talvez que tenha até aparência, que tenha até condições, mas que foi rejeitada por Deus, porque o seu coração é segundo o coração do povo. E existe uma geração como Davi, talvez a menor, pequena, falha, cheia de defeitos, que cometeu pecados ao longo do caminho, que caiu em algum momento, mas que é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque mesmo quando falha, quando cai, quando peca, quando precisa clamar por misericórdia, ele diz: o que me importa é a tua presença. Tá claro? Não é a mesma música, mas essa música me lembra bastante. E convido os irmãos a ficar de pé. Vocês vão louvar assim comigo. Assim como eu imagino que Davi louvaria esse hino. Salmo 51. Que ele fala, que ele medita sobre, faz a sua retrospectiva. Ele medita sobre a sua situação. Precisa clamar perdão, arrependimento a Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Como Davi, se você deseja, clame ao Senhor nessa noite, dizendo: ó Senhor, não sozinho, nem por um minuto. Por favor. Se existe aqui uma geração como Davi, clame, Senhor, me dá de volta a tua presença. Dá-me novamente a alegria da salvação. Restaura meus ossos que foram quebrados. Clame, Senhor, tira de mim o que for necessário, mas não tire de mim a tua presença. A minha só tu me entende.